Agora, ainda falando dos Estados Unidos, né, mas agora falando sobre uma notícia que saiu, inclusive, né, nessa sexta-feira, professor, de que as estatais chinesas poderiam acabar saindo do mercado americano, tirando a listagens, inclusive, das ADRs. Isso seria mais um capítulo, né, nessa tensão histórica já entre China e Estados Unidos nas questões comerciais e geopolíticas. Isso pode trazer alguma consequência a mais do que além, né, do mercado? Porque o que isso mexe na vida dos americanos, dos investidores também, claro, né, que possam ter posicionamento nessa empresa, e mais, o que isso mexe nessa relação, né, com a China, que já não é das melhores, nunca foi ali entre Estados Unidos e China, e diante de tudo que a gente está vendo acontecer também lá em Taiwan. Isso pode ter um gatilho relacionado a isso, na opinião do senhor? Eu acredito que você vem aí justamente nas medidas que foram prometidas em razão da visita da Nancy Pelosi, que não tinha nada a ver nesse processo todo, mas que vem dentro de um contexto que os chineses entendem e interpretam como sendo uma tentativa norte-americana de alterar os princípios aceitos quando da admissão da República Popular da China dentro das Nações Unidas. Não podemos esquecer que quando a China entra nas Nações Unidas, ela entra baseado no princípio de que existe uma só China e que Taiwan é uma província da China e que eventualmente seria reincorporada à República Popular da China. Este sempre foi o entendimento. Só que os Estados Unidos adotaram aí uma posição ambígua, ou seja, reconhece a China, mantém laços não oficiais com Taiwan e ainda afirma que vai ser o garante e o protetor de Taiwan em algum caso de intervenção chinesa ou alguma atuação militar da China. Obviamente que os chineses entendem isso como contrário aos interesses estabelecidos e ao contrário ao princípio que eles aceitaram em 1971 ou nos anos que se seguiram do início do relacionamento. Quando Nancy Pelosi foi para lá, ela levou aí a representação quase a uma visita oficial. E ela mesma disse que era uma visita oficial e o compromisso era de que as visitas não teriam esta natureza oficial. E vai dentro de um contexto que ela está viajando pela região e os chineses prometeram, olha, esse tipo de situação não é tolerável e, em princípio, agora, a China de hoje não é a mesma de 25 anos atrás, quando o presidente do parlamento americano foi, o presidente da Câmara de Deputados, Newt Gingrich, foi. A China hoje é muito mais assertiva e quer aí evitar que grupos separatistas dentro de Taiwan venham aí a querer instrumentalizar este apoio dos Estados Unidos. E a gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos não fariam esse tipo de situação se fosse na Catalunha, se fosse na Escócia, mas com a China, nesse processo de ascensão chinesa, você vê que vão colocando essas pedras de tropeço no caminho do desenvolvimento e no caminho dessa ascensão global da China. Então, quando eles retiram as empresas, eles afirmam que vão fazer isso, você tem que pensar duas coisas. Saem daí e vão para Xangai, e aí você pode ter uma transformação ainda maior das bolsas asiáticas e das bolsas chinesas, particularmente de Xangai, onde provavelmente isso deveria acontecer, na comercialização global. Então você internacionaliza ainda mais as bolsas chinesas. Isso pode ser uma consequência disso. Mas também se transforma num instrumento de pressão dos investidores norte-americanos no seu próprio governo. Então, entenda assim, quando o investidor norte-americano sente que ele pode perder ali recursos em razão das ações tomadas pelos agentes políticos, obviamente que virá uma pressão para que este tipo de situação não aconteça mais e haja uma modificação efetiva no comportamento. Então você transforma o seu inimigo em seu amigo quando você precisa que ele aí faça a pressão no seu próprio governo para que se contenha e retorne ao princípio, à obediência do princípio de uma só China. Então nós temos que observar, em primeiro lugar, o quanto isso fortalece de fato as bolsas chinesas, né, se houver essa situação de transferência, e em segundo lugar, o quanto isso vai implicar no aumento de pressão dos investidores norte-americanos com relação ao governo americano no seu relacionamento com a China.